Fala galera, mais um podcast do Camuflado e hoje a gente vai conversar sobre o edital do IAGS, tá? A gente tá gravando aqui no sábado, o edital saiu ontem praticamente, né? E a gente tem vários convidados aqui, inclusive um aluno aprovado, tá? Antes de falar dos nossos patrocinadores, eu vou apresentar os nossos convidados que vão estar aqui com a gente para estar conversando um pouquinho sobre o edital do IAGS SAD, CEF, enfim, edital do IAGS e também mostrando alguns bizus, enfim, da experiência deles, tá? Do meu lado tá o professor David. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, PC. Prazer estar aqui. Valeu. Estamos também com a professora Cristina Castanheira. PPC, obrigado pela oportunidade e estou muito feliz de estar aqui contigo. Quanto tempo, né? Quanto tempo. A gente trabalhou junto, né? Também estou aqui com o professor Fábio Arruda. Seja bem-vindo, mestre. Alô, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, estamos com o cara veio de São Paulo, David. Veio de São Paulo só para conhecer São vocês. Paulo. Vocês estão com moral, hein? Sim, Vai. verdade. Muita. Aluno aprovado. A gente tem que fazer questão de conhecer quem nos ajudou nessa trajetória, né, cara? É isso aí. Agora, antes da gente começar a falar, o Álvaro mandava pouca mensagem, né, David? Rapaz. Ele fez o que todos os alunos deveriam fazer, que era mandar mensagem sempre, perguntar e tal, e a gente estava ali sempre pronto para atender, para ajudar no que ele precisava. Mas eu acho que depois de um tempo já tava falando, nossa, o Álvaro de novo. Mas eu falava isso mesmo. Mensagem aqui para tirar do Álvaro. Cara, mas eu tenho uma teoria. Não sei, né? Vocês são muito mais experientes, vocês podem falar. Eu acho que o aluno que consegue aprovação é exatamente do perfil do Álvaro. É o aluno Sim. que pergunta, que vai, tenta de novo. Porque é mais fácil você ajudar. E você sabe que aquele aluno tá com dificuldade do que aquele aluno que não pergunta nada, não fala nada. Verdade, E você não exatamente. consegue ajudar. Né? Eu costumo dizer que é melhor perguntar bobagem do que fazer bobagem na prova. É melhor perguntar Exatamente. besteira do que fazer besteira na prova. Exatamente. Então, a primeira dica já que a gente tá te dando aí, você que tá assistindo, quer ser aprovado no IAGS, primeira dica. Seja o aluno que pergunta muito, muito, muito pro professor. É melhor perguntar do que fazer bobagem Na prova. no dia da prova, tá? Bizu já do Arruda. Gente, vamos aproveitar aí, antes da gente já iniciar o nosso bate-papo, já quero agradecer os nossos patrocinadores. Você tá vendo aí na tela As Artigos Militares. Álvaro vai precisar comprar o enxoval, já te dou a dica, tá? As Artigos Militares. Lá tem o melhor custo-benefício e entrega em todo o Brasil. Beleza, galera? É só apontar a câmera do celular aí pro QR Code que tá aparecendo na tela e você vai garantir o melhor fardamento num custo-benefício super bacana, tá? Você tá vendo na tela também aí o Progressão Online, é isso aí o que o Álvaro fez, né? Mora em Manaus, Rio Grande do Sul, enfim, onde você estiver, é só apontar a câmera do celular aí pro QR Code e você vai garantir a melhor preparação que você pode ter, valor de uma pizza, cara, muito barato, né? Muito barato. Agora, se você é do Rio de Janeiro, mora ali perto de Ricardo de Albuquerque, vai lá estudar na afirmação, você também tá vendo aí o QR Code na tela, turmas para vários concursos militares, vestibulares, enfim, concursos públicos, mora perto de Ricardo, já garante lá a sua vaga também, tá? E agora a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Vamos começar o nosso bate-papo. E eu já quero falar o seguinte com os professores que estão aqui, antes de colocar o Álvaro na roda. Mudou alguma coisa no edital? Alguma coisa que a gente precisa ficar bem atento? Professor Fábio Arruda, vamos lá. Vamos começar pelo mais antigo aqui da mesa. Em TGA não houve nenhuma alteração. Tudo normal. Tudo normal, né? Tem algum ponto que você já pode falar assim, ó, esse ponto aqui o aluno precisa ficar atento em relação ao edital? Com certeza. Qual ponto assim que a gente já pode falar? Isso aqui tem que saber. Tem não três dúvida. assuntos que são capitais na prova. Melhoria contínua, qualidade total e reengenharia. Isso o aluno tem que Isso saber. vai cair na prova, não tem jeito. Não tem pra onde correr. Não né? tem para onde correr. Atenção especial nesses três temas aí. Entendi. E aí, professora Cristina Castanheira, qual ponto que o aluno precisa ficar atento e mudou alguma coisa na parte de língua portuguesa? Bom, PC, quanto ao conteúdo, não mudou. A gente tem a mesma abordagem, né? O David aí vai bater uma bola comigo nessa parte. E nós temos os mesmos conteúdos. E sabendo, gente, já de antemão, que a prova do EGS, PC, você sabe, você trabalha há muito tempo já também com a parte militar, não pode estudar um conteúdo só. Tem gente que foca muito na sintaxe, não. Tu tens que estudar sintaxe? Cai bastante. Mas tem que estudar fonética, tem que estudar morfologia, tem que estudar semântica, as 4 horas da gramática, todo o conteúdo do EGS ali do edital cai. Inclusive as figuras de linguagem, eles especificam quais caem.
Não precisa Então fica estudar muito todas, né? fácil, né? Então, assim, só que você precisa estudar realmente porque são 40 questões de língua portuguesa. E pesa muito na hora, porque a galera, claro, pô, se eu sou técnico em enfermagem, eu amo aquela área. Então Sim. eu vou estudar aquilo dali com muito mais gás. Aí o português passa a ser aquele calcanhar de Aquiles. Então precisa estudar todo o edital. Porém, nós tivemos uma mudança, sim, na bibliografia. Que para quem não ficasse atento, a pessoa até pensa, não houve alteração. Mas houve uma alteração no edital. Eu trouxe, inclusive, aqui para a galera ver, vou deixar aqui contigo para tua apreciação, o livro Platão e Fiorin para entender o texto. Ele entrou na bibliografia de vocês. Nós tínhamos Celso Cunha, nós tínhamos alguns dicionários, né, o Aurélio, o Ruais, e nós temos também a Segala, que sempre, mesmo havendo o Celso Cunha lá, a gente sabe que o Segala é o carro-chefe da aeronáutica. Sim. Porém, a gente tem, com a inserção desse livro, a gente tem um comportamento, né? Vou deixar aqui com o PC para ele poder comentar depois. Nós temos 44 lições nesse livro para textos, gente. Então, assim, envolve ali interpretação de narração, interpretação de descrição, interpretação de textos de linguagem verbal, não verbal, e também, PC, dissertativos de todo tempo, poema, né? De todo tipo. Tem que ficar de olho. Assim, a gente já tinha notado há uns 3 anos, vem acontecendo, prova da AFA, prova da IAR. O EAGS aconteceu isso acho que em 2013, alguma coisa ali por pertinho. Não sei se vocês lembram que tem a figura do limão e tal, que o pessoal, tá parecendo prova do Enem, que a prova do Enem tem muita linguagem com figuras, né? Mas não era uma característica. O que sempre foi a EAGS? 4 questões de interpretação, e depois tudo de gramática. Só que aí agora a nossa prova está vindo mais textual. Até mesmo nas questões de sintaxe, eles têm colocado questões que precisam de uma análise literária. Às vezes a pessoa precisa ter aquele entendimento da literariedade para poder aprender. E aí acertar a questão. E nesse ponto, a gente tendo o Platão e Fiorin, a gente já vê a banca Já ajuda, oficialmente se direcionando para isso. Se alguém reclamava, olha, essa banca aqui ela cobrou algo muito fora do padrão, a prova veio fora do perfil, não. A bibliografia te indicava o perfil. Nosso perfil pode ter uma mudança, e a AFA do ano retrasado foi totalmente literatura, totalmente textual, lembra, David? Sim. E a AR deste ano foi todo mundo difícil, por quê? Mudou o perfil. Verdade. Então o aluno não pode deixar de considerar essa possível mudança de perfil. Por isso que eu acho assim, não sei, né? Vou colocar o David nessa também. Mas eu acho por isso que a prova do IAGS é uma das provas mais difíceis que tem, cara. Porque geralmente é área técnica e língua portuguesa. Só que a área técnica, ninguém faz enfermagem, administração, porque, vou fazer porque não tenho nada pra fazer. Não, porque a galera gosta. Sim. Então fica um pouco mais difícil. E antes de colocar também, sacanagem o que fizeram com a galera de radiologia. Nenhuma vaga. Isso é muita sacanagem. A gente teve gente aí que tá estudando desde o ano passado, enfim. Então, é mais uma dica que eu falo com a galera que tá em casa. Estude como se fosse seu último concurso. O que eu recebi de mensagem ontem, a gente, era meu último ano, o que eu faço agora? Eu falo, agora não tem jeito. Infelizmente não tem jeito. David, você concorda ou não concorda com a professora Castanheira? Pode falar o que você acha, hein? Vambora. Concordo completamente, reitero tudo que a professora Castanheira disse, e só vou pontuar algo aqui com relação ao livro. Antes de entrarmos aqui ao vivo, a professora disse que usou na graduação, não foi, professora? Isso. Interessantíssimo. Então foi um livro que foi usado por ela, e ela trouxe aqui para mostrar, e o edital saiu ontem. E aí a professora já tinha o livro. A gente está sempre na frente no PROG. É verdade, sempre à frente. Vou te perguntar uma coisa, hein? Aluno que vai estudar com vocês precisa comprar o livro? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Se a pessoa quiser, ela pode comprar. Há pessoas que gostam de ter ali, mesmo a gente tendo o material na plataforma, todo baseado na bibliografia, sempre assim. Há alunos que gostam, perguntam e gostam de ter o livro em si, em casa. Mas para quem não quiser comprar, todo um trabalho vai ser elaborado e feito baseado nesse livro, com certeza, para que os nossos alunos, como sempre, estejam totalmente preparados para o que vier na prova. Eu acho até melhor, assim, cada um vai de aluno para aluno, né? Mas eu acho até melhor o aluno não comprar o livro. Porque, assim, o especialista, o professor vai pegar o livro e vai conseguir filtrar. Sim, com E certeza. vai falar assim, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, tá? Vou passar para vocês só a Olha, nata, né? o Álvaro vai ter uma história dessa questão de bibliografia. Eu lembrei que Posso fazer aqui Claro, mestre. um reforço aqui sobre português? Claro. Porque é o seguinte, os alunos, eles tendem a negligenciar o português, porque é peso 1.
Uhum. E o pessoal acha que sabe português, né? Sabe nada. Eu estudei. Sabe cara. nada. Os professores têm dúvida, imagina a gente. Exatamente. E 2 coisas que eu queria falar sobre português. Primeiro, é peso 1, mas é quase metade da prova. É definidor. Verdade. Quem vai bem em português tem grande chance de conquistar a vaga. E segundo, o português acaba batendo na minha matéria. Sim, Porque com tem gente certeza. que tem dificuldade de interpretar o texto. Com O certeza. cara não entende o que foi perguntado na questão. Aí fala que a administração é muito É difícil, entendeu? Eu faço um esforço tremendo com eles, falo, não decora. Você não tem que decorar o texto, tu tem que entender o contexto, o que aquilo quer dizer. Eu transformo um parágrafo de 10, 20 linhas em 2 palavras. Entendeu? O cara estuda aquilo tudo ali, isso aqui quer dizer, falou pra caramba. É a mesma coisa que equilíbrio. Exemplo, acabou. Então é isso que você tem que fazer, entendeu? Na hora que for estudar. Exatamente. E a gente está aqui com o Álvaro, aluno aprovado no IAGS, né? Aluno do IAGS SAD, do Progressão aprovado. Cara, primeiro seja bem-vindo, tá? Obrigado. Mais uma vez. E conta essa história do livro aí, cara. Antes do Progressão, você pensou, não, vou comprar o livro. Como é que foi isso, amigo? Cara, eu acho que é isso que você falou de pode comprar o material, porque às vezes o aluno precisa ter o conteúdo em mãos. Mas antes de eu conhecer o Progressão, eu fui atrás da bibliografia e acabei comprando os 2 volumes do Chiavenato. Na época acho que foi uns R$70 cada. E eu comprei o livro felizão, achando que aquele era o caminho certo. 70 cada, né? Eu acho que foi alguma coisa mais ou menos. 140 já pagou mais caro do que a parcela do Progressão. mais caro. Vai continuar. A primeira aula ao vivo foi o professor Fábio Arruda. Eu tava com os livros lá, não tinha nem aberto. Ele virou pra mim e falou assim, gente, não comprem o material. Eu nego tudo, nego. Eu só olhei no canto Eu da lembro. mesa, eu vi o material fechadinho, eu falei, nossa, cara. Ele falou, não compre porque eu vou detalhar tudo pra vocês. Eu vou passar o conteúdo muito mais fácil de ser aprendido, com mnemônicas, com bizus e o que vocês precisam pra prova. Às vezes tem parte que eles não vão cobrar, não tá no seu edital. E eu lá com os 2 volumes na mesa. E foi o que eu disse, né? O aluno ele não precisa porque ele tem tudo de que ele precisa Na plataforma tem todo o Só que apoio. às vezes o aluno Sim. ele se sente, ele acha que tem a necessidade de ter o material para ser um complemento, algo nesse sentido. Quer correr Mas para é o que a todos gente os sempre, lados. sempre pontua. E até de fato, acordo não com a precisa. disponibilidade de tempo que o aluno vai ter para estudar. Às vezes um aluno que tem menos tempo, ele nem vai ter tempo de ficar muito no material do curso Sim. e mais no livro. Mas aquele aluno que está com bastante tempo para dedicar, ele, de repente, ele quer, não é proibido, né? É. Mas Uma coisa que eu falo bastante, né? Enfim, a audiência já sabe, né? Trabalhei muito tempo lá na Progressão, sei como é que vocês trabalham. O que faz a diferença no trabalho de vocês, principalmente, ela tá aqui nos nossos bastidores, a Isa e o time lá, todo mundo, é o acompanhamento e a orientação que vocês costumam dar para os alunos, né? Porque os alunos chegam sem orientação nenhuma, igual o Álvaro falou. Eu não tinha orientação, comprei livro, óbvio, né? Olhei no edital, vou comprar o livro. Quando eles chegam lá no Progressão, tem todo um acolhimento, assim, vai acompanhando até o final, né? Eu peguei um pouquinho o Álvaro, né, lá no início, e aí, cara, a gente pega o aluno, conversa, se precisa conversar todo dia, fim de semana, enfim, feriado, a galera, o time lá é muito engajado em relação a isso, né? Isso que eu Isso faz senti que diferença, né? é o diferencial do Progressão, cara, porque eles não veem o aluno como uma pessoa onde eles têm que passar o conteúdo e acabou. Vai muito além, tem os problemas pessoais, os horários de estudo, as dificuldades específicas em cada matéria, e o Progressão faz questão de entender cada uma dessas particularidades e focar o estudo para ele. Então tem as parceiras do aluno que ajudam a fazer os cronogramas, às vezes está um pouco estressado, fala, não estou conseguindo estudar, o trabalho está puxado, faculdade, elas estão lá às vezes dando aquele moral que você precisa para continuar mais um pouco, né? Às vezes o apoio que você nem tem em casa, né? Você consegue ter o apoio do cursinho. Isa, a galera de lá, pra eu não esquecer, que senão o pessoal vai me bater depois. Isa, Cássia, Isabela, Adriana, a Renan, Thaís, enfim, Felipe, tem uma galera. Éricles, Éricles, toda uma galera. tem toda uma E galera assim, lá. PC, só para pegar o gancho do que vocês acabaram de dizer, foi o que o Álvaro disse. A gente não se vê meramente como um curso online, no sentido de o aluno contratou e ali ele tem todo o conteúdo, tem vídeos, tem material teórico. Não. A gente costuma dizer que a gente dá para o aluno uma experiência de preparação online toda, Sim. porque a gente se preocupa, como o Álvaro falou, com relação a outros aspectos relacionados também aos estudos, que podem afetar.
como você disse também, às vezes a pessoa ela não tem ali um incentivo em casa, as pessoas não entendem que ela precisa parar naquele tempo ali para estudar, então há todo um acompanhamento, você falou, a Isa está aqui, ó, representando as parceiras, né, do aluno, nós temos a Isa, temos a Cássia, então assim, a gente tem uma preocupação e foi o que eu disse, é uma experiência completa de preparação online, não só um curso em que o aluno compra e ele tem ali o conteúdo e acabou. Agora, eu queria saber, assim, do professor Fábio Arruda também, vou colocar vocês na roda, pela pouca experiência, né, que você tem aí dando aula, pouco tempo. Eu não sou velho, eu sou clássico. É clássico, é imortal. É isso aí. É isso aí. O que mais atrapalha o aluno para ser aprovado, assim, pela essa experiência toda que você tem de sala de aula, o que mais atrapalha o aluno? É o mental? É realmente o conteúdo? São aquelas coisas que ele começa a criar na cabeça de, eu não vou conseguir. O que mais atrapalha o aluno? Bom, na verdade é uma combinação de coisas. Principalmente na TGA, a matéria é extensa, longa, cansativa. E eu trabalho todo dia com eles, esse mental aí, porque é o seguinte, uma coisa que você tem que corrigir, todo mundo tem que corrigir, é aquela sensação que o cara tem, que se ele não souber tudo, ele não sabe nada. Entendeu? Eu tenho que fechar o edital. Acabou. Tem que fechar o edital. Entendeu? Mas não é isso. Você tem que estudar naturalmente. Estudar naturalmente, absorver o máximo que você puder e aumentar as suas chances. Não tem essa de querer saber. Ninguém sabe tudo. Um filósofo chamado René Descartes disse, daria tudo que sei pela metade do que ignoro. Se o René Descartes, que era um gênio, já tinha certeza que o que ele não sabia era infinitamente mais do que ele sabia, imagina a gente, os simples mortais, entendeu? Então o cara tem que controlar primeiro isso. Tem que estudar naturalmente. Vai guardando o que pode, ou ajuda o máximo, pergunta, e você vai melhorando as suas chances de passar. Ninguém sabe tudo, entendeu? Então, e tem outra. Aquilo que você não sabe, talvez nem caia na prova. Tu está se martirizando ali, entendeu? Não cai na prova. Então, a primeira coisa é confiança. Tá? E eu ia falar uma coisa sobre o português, mas acho que eu já comentei aqui, né, sobre a importância de não negligenciar o português, porque Sim. é metade da prova. E por falar nisso, que o professor acabou de dizer, a nossa preocupação é tamanha que a gente sabe que normalmente o aluno ele não tem uma base, ele chega ao curso sem uma boa base. Sim, a maioria. Então, pensando nisso, Progressão Online também propôs e está acontecendo, estão acontecendo aulas de instrução básica com disciplinas-chave, que a gente chama português, física e matemática. Justamente essas aulas consistem em passar para os alunos, com a linguagem mais simples possível, os conteúdos mais básicos dessas matérias, dessas disciplinas. Como eu disse, português, matemática e física. Saiu um estudo da PISA, agora recentemente, dizendo que o Brasil, infelizmente, novamente, ficou aí entre os 20 países, os piores países em índices de educação, especificamente em matemática, ciências e leitura. E aí isso tem a ver com o que o professor Fábio Arruda disse. Às vezes o aluno ele acha que não sabe, que não vai aprender administração, direito e contabilidade, mas não é que seja difícil, é que às vezes ele, por não ter tido uma boa base de leitura no português, ele não consegue interpretar o que a questão está pedindo de administração. Às vezes eu falo uma coisa que nem vai cair na prova, mas eu acredito que quem tem base e entende de onde vêm as coisas, entende melhor o que vem depois. Então, às vezes eu falo uma coisa, que não vai cair na prova, mas eu quero que você saiba de onde vem isso aí, por que é assim. E quando eu falo alguma coisa mais tarde, você vai entender de maneira natural e não vai decorar. Aprender, você precisa aprender, não decorar, exatamente. Cris, pela sua experiência também de sala de aula, o que você vê assim que mais atrapalha os alunos, né? É o primeiro ponto que eu queria falar com você, eu queria te perguntar. E segundo, o aluno tem que ler todo aquele texto. Qual é a dica que você dá na parte de língua portuguesa, especificamente? Bom, primeiramente, eu acho que um dos grandes diferenciais, né, que eu acho que quando o aluno consegue superar esse problema, que é a ansiedade. A ansiedade é uma das coisas que atrapalha muito. Eu acho que, inclusive, esse calor humano que o Progressão oferece faz esse acolhimento psicológico. Porque agora, já que a gente está com o Álvaro, né, tu me permite? Claro. Então, eu lembro que o Álvaro, assim, ele estava aprendendo, estava indo bem. Aí eu tinha conseguido equilibrá-lo. Daqui a pouco ele viu uma coisa que ele não sabia.
aquilo dali acabava com o mundo dele. Não sei de Aí- nada. Foi o que eu falei, não, Quer Aí tentar era- abraçar não, o mundo. não vou e- passar. É. Aí é quando eu ia lá e ficava, não, mas olha só, vamos fazer assim, vamos devagarzinho. Dá pra gente aprender aqui. Aí, outro, isso aqui, na verdade, é um detalhe. Você tem que pensar assim, cada questão vai trazer uma janelinha do que a gente te explicou. Tu não vai poder considerar toda a gramática naquela questão, até porque nem eu, que sou professora, nem o David aqui, embora muito mais jovem, mas com vasta experiência, porque ele foi nosso aluno, é muito, muito forte na área já, mas a gente não fechou, entendeu? Às vezes eu vejo, uma das coisas que eu mais também vejo hoje é o autodidatismo. O aluno, ele não segue o professor, ele fica seguindo a si mesmo o tempo todo. Não, eu sei mais. Eu sei mais. Quem é Aí, professor? por exemplo, assim, às vezes um aluno, pô, hoje como a senhora vai revisar, vai dar acentuação, professora, já fechei a acentuação. Aí eu fico pensando, pô, eu tenho 26 anos aí de magistério e não fechei a acentuação. Eu sempre vejo uma outra palavra que me pega, Sim. entendeu? Então, assim, cara, a gente precisa entender que a gente sempre vai ter o que aprender. Não pode E a gente, negligenciar até nada. eu vou destacar aqui o pai do Álvaro, que está ali fora, que é uma pessoa sobrenatural. Eu reconheci a base dele aí, Sim. né? Parte da base dele, que a mãe e a irmãzinha estão em casa, mas, cara, eu digo assim, ele falou assim, existe uma diferença muito grande entre aprender e apreender. O aluno que sabe seguir os mestres, seguir os ensinamentos, as coordenações e fazer a parte dele estudar. Por que eu tenho uma sala de 50 alunos, muitas vezes presencial, e eu não aprovo todos? O diferencial é quem? Sou eu? É a empresa? Ou é o aluno? Exatamente. Então, é a disciplina do aluno, a entrega. O estudo, ele vai aos poucos fazer parte da tua, no caso, rotina. Ele vai fazer parte da rotina do aluno aos poucos. No início não vai ser legal, mas aí depois ele vai se tornar um hábito e aos poucos ele vai se tornando mais fácil. Só que a gente tem que fazer de estudar um momento de alegria, entendeu? Você estuda comendo biscoitinho, você estuda, no caso assim, tipo, escutando uma música clássica que não vai te atrapalhar. Eu falo assim, a melhor recompensa para o aluno é a evolução. Porque ele fala assim, não, eu tô evoluindo. Aí ele vai. Então, ele precisa respeitar o processo, né? Pra chegar no propósito dele. Porque não adianta, né? Tem que Às se vezes, apaixonar. Isso foi uma coisa que me ajudou a construir mais confiança, foi começar a aplicar o conteúdo que os professores passavam. Fazer os simulados do progressão, fazer as atividades online. Né? Porque no começo você acha que está aprendendo, mas você precisa ter uma forma de medir esse conhecimento. E conforme você vê que as questões vão ficando mais fáceis, não é que está facilitando. Sim, você já está exatamente. acostumado com o estilo da Não tem banca. questão fácil nem difícil. Tem aquilo que você não sabia antes Sim. e agora você sabe. Tu acha fácil. Exatamente. E se cair na prova, isso aqui é fácil, é um escambau. É um Você degrau de cada estudou pra vez, caramba mas e fez ficar Exatamente. fácil. você vai E subindo, né? pensando também que a questão fácil também é colocada na prova para a Sim, pessoa verdade. errar, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa fica, não, isso aqui, pô, não vai ser isso. Tá muito fácil. É, não, exato. Pegadinha, é pegadinha. possível. Tem alguma coisa aí. Aí a gente tem, eu sempre falo para as meninas, eu falo assim, ó, gurias, coloquem o batom, se arrumem, não fiquem estudando toda largada lá, sabe? Tenha uma disciplina para estudar, toma aquele banho, se organiza, senta. Aí, por exemplo, faz a barba, né? Faz até assim. Opa, não me Sim. falaram que Bota pra o mim espelho, falaram feita hoje. Bota o espelho na frente, entendeu? Estude assim. Eu dava dicas para eles assim, olha, quando você for estudar, por exemplo, os dígrafos vocálicos são o satã da parte de fonética. Aí eu falo assim, você vai para frente do espelho e faz am, in, on, são dígrafos vocálicos. Mas e em no final são ditongos. E aí você dá um Excelente. sorriso. Os meninos podem ir malhando na academia lá, aí passa assim e tal. Tira uma onda, mas estudem com alegria. Sabe, se divirta estudando. Quando você acertar a questão, comemora, dança, faz uma dancinha, brinca. Os meus filhos me acham meio maluco em casa quando eu estou fazendo material. Eu acho isso. Agora, a segunda pergunta foi... A galera precisa ler aquele texto todo mesmo? Então, eu sempre digo assim, que é a leitura dinâmica, né? Porque assim, a gente tem uma deficiência muito grande no Brasil quanto à leitura. As pessoas conseguem decodificar, mas elas não conseguem dizer o que leram. Né? Eu fui pegar o boletim dos meus filhos Foi o que eu falei agora, né? A pessoa junta a letrinha, Isso. Sim. mas não entende o que Primeira quer dizer, série, né? segunda série, a professora colocou lá no boletim dele, assim, né? Que ele consegue já ouvir uma história e reproduzir, que ele consegue ler um texto e desenhar a história.
E eu falei, ó, eu acho que a gente já está conseguindo ajudar em casa, porque a gente tem cobrado isso dele. Mas, assim, a maior parte dos brasileiros não tem acesso a isso, nem em casa, nem numa escola. E assim, tem aquela... Porque a gente não pode julgar, né, o público, o particular, mas tem escolas e escolas. E o nosso ensino no Brasil, como o David mesmo atestou, e a gente tem... Eu estava lendo uma pesquisa ontem, caiu inclusive numa prova de concurso público da FGV este ano, prova da PM, de algum lugar aí do Brasil, caiu, gente, o tema A Crise na Leitura. E, inclusive, nós estamos perdendo, está tendo muita falta de leitura, leitores que não estão mais se tornando leitores, pessoas que não são leitores e não estão se tornando leitores, e está diminuindo a leitura, inclusive, para as pessoas que têm curso superior. Então, as pessoas não leem, e não lendo, elas acabam não exercitando essa questão da interpretação. Então, assim, ó, essa dica de não ler o texto, eu nunca dei, nunca vou dar. Mas a gente tem que aprender a ler o texto de forma descompromissada. O que é ler o texto de forma descompromissada? É sem se ater a detalhes. Porque uma das coisas que eu acho que mata o candidato, gente, é emocional o tempo todo no dia da prova. Sim, é verdade. Por exemplo, ó, o curso faz aquele aulão de véspera. Aí ele pega o emocional. Aí a gente já tem mudado o nosso perfil. Eu vou falar sobre o aulão de véspera, que isso viralizou da última episódio. A gente tem mudado o nosso perfil, a gente não pega o emocional do aluno. Aí, por exemplo, tu sai dali do curso, como? Pô, tô emocionado. Aí tu vai para casa, todo mundo te trata naquele dia como se tu estivesse doente, né? Fica, não mexe com teu irmão, tu não vê que ele vai fazer prova. Filho, tu quer uma sopa? Fica assim, parece que tá doente. Porque a pessoa quer demonstrar o quê? Carinho, pobrezinho, eles querem ajudar. Sim. Aí você chega à noite, quando você vai deitar, a tua avó passa lá para te dar uma caneta que ela levou para oração, né? Ó, essa caneta aqui tá ungida Corpo e tal. transparente. Ou seja, pelo amor ela de Deus. acabou pegando no teu, pô, minha avó veio aqui, cara, só para me dar essa caneta e tal. Aí quando chega de manhã, o teu padrinho tá na tua porta. Eu tô aqui, porque eu que vou te levar para essa prova. Vou participar. E mais emoção. Toma emoção. Chega na hora da prova, tu chega lá, tá o teu professor. Pô, eu vim aqui, ó, te levar até o portão. Eu lembro que eu não estava com o Álvaro, mas eu mandei mensagem. Sim. Tá? Então a gente está junto. Aí o que acontece? Tu entra para a prova como? Totalmente emocionado. Aí tu começa a ler um texto sob a pressão de ter que passar. Aí você fica com toda aquela carga, você lê a primeira palavra que você desconhece, que eu quero que vocês respirem fundo aí, ó. Professora, vai ter uma palavra que eu não conheço? Vai. Já sofre aí agora. Né? Aí, professora, vamos perguntar o significado daquela palavra que eu não conheço? Vão. Entendeu? Sofre por isso também. Mas eu vou te dar uma dica. A gente sempre vai conseguir matar pelo contexto. Então a gente precisa fazer aquela leitura descompromissada. Quer dizer, o aluno entra lá emocionado, ele começa a ler o texto. Ah, essa palavra que eu não sei, eu não estou entendendo, eu vou voltar à leitura. Exatamente. Alguém se mexe. Ah, eu vou voltar à leitura, eu não estou entendendo. Ele quer entender especificações do Falei, texto. o cara tem que entender o contexto, não é o texto. Ele tem que fazer leitura descompromissada. Por exemplo, se pergunte depois que tu leres o texto, de que trata o texto? Ele fala de criança, de meio ambiente, tal. Qual a opinião do autor? Existe uma opinião sendo dada? Essas duas perguntas básicas vai para as questões. Porque aí a questão ela vai te ajudar a direcionar. Se você tiver que voltar, claro que eu sempre faço assim, com caneta mesmo. Se apareceu assim, ó, eis a questão, 2 pontos. Pô, já sei que isso aqui é uma coisa importante. Mas em resumo, em resumo é importante, então eu já dou aquela ticada. Porque às vezes a gente está tão louco que o cara fala um negócio e a gente, onde é que eu li isso, meu Deus? Aí fica procurando. Então Onde a galera cai muito também naquela situação de incorreto, né? Marque a Isso. incorreta, cara. Correta, vai. ali. Acertei. Não, e o exceto. Exceto. Uma vez eu Exceto. expliquei a questão toda, aí depois o aluno, professora, mas o que significa exceto? Peraí, vamos voltar tudo de novo. O cara se distrai e fica procurando a mais certa ali, Verdade. e é para marcar incorreto. Então eu costumo dizer, faça uma leitura descompromissada do texto, faça essas duas perguntas, de que trata o texto, qual a opinião do autor, uma leitura única, e depois se você precisar voltar, você volta. Houve anos em que a interpretação estava super fácil, houve anos em que a interpretação estava mais difícil, mais capciosa, mas em geral no EAGS a interpretação é tranquila, Sim, né? verdade. Nível tranquilo. E assim, cara, quer ver um teste de que vocês podem matar qualquer palavra? Vamos supor aqui que eu seja, no caso, uma personagem e o PC é o meu namorado. E eu chego ali e falo assim, Paulo César. Porque quando a mulher fala o nome composto, tu sabe que tá pegando, né? Paulo César. Eu não aguento mais os teus sofismas. Eu já falo, não foi eu não. Não sei o Ó, que eu que não é. aguento mais os teus sofismas.
pare agora e meta o pé, que eu não te quero mais, eu não aguento mais você me enganando. Pô, olha só, aí vem o David e faz uma questão. A personagem Cristina Castanheira, falando com o personagem Paulo César, declarou em certo momento o termo sofismas, que no contexto apresentado significa, mas teria que perceber que eu estava bravo, que havia um conflito, que eu falei no contexto que ele estava me enganando. Sim. Então, sofismas, lá dentro da alternativa, se aparecer lá na alternativa assim, ó, verdade, melancolia, mentiras, você já matou. Sim. Porque só pode ser mentiras. Eu queria Então, falar sobre a gente essa tem motivação que eu faço com eles, eu faço um misto. Tem hora que eu afago, pô, tô lá contigo e tal. E tem hora que eu faço bullying. É para o cara se mancar, entendeu? Eu digo para eles, ó, criatura, você não vai ter 20 anos de idade a vida inteira. Exatamente. E se você chegar com 30 anos de idade e tu não for nada na vida, a chance de você continuar não sendo nada vai aumentar pra caramba. Ninguém dá chance para quem tem 30 anos de Cara, eu idade. escutei um desses bullying dele e fui fazer pós-graduação. Foi uma ideia que eu tomei pra mim até. Não, mas às vezes nem Ele é um bullying, lento, é cara. um puxão Ele de é uma orelha, Sim, você foi precisa modo, acordar. foi modo de É, dizer. o bullying né? é modo de Modo Não, de mas dizer. é porque É. às vezes algumas pessoas até se Que sensibilizavam faz a gente com a acordar. forma com que o Arruda falava. Mas é aquela realidade dura que você eu sou precisa duro com ele. pra acordar, Ajudar, né? sim. Ajudar. A realidade é que a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, não. A gente tá aqui pra fazer de A banca você não o vai próximo fazer isso. aprovado. A banca não vai Exatamente. fazer. Eu começo a dar apelido, ser abominável, vil criatura, figura desprezível, ente insignificante. Presta atenção aqui, porque você com 30 anos, tu é jovem, mas você tem que estar pronto. Com 25 anos, o nego tem que sair lutar para trabalhar. tempo não Com espera por 49, ninguém. eu tô na É o cara. adolescência. Tu tem que ser o cara. Ô, Álvaro, eu queria saber um pouquinho da sua experiência, cara, principalmente com a galera do Progressão, né? Como é que você conheceu o Progressão? Enfim. Gente, pra galera que tá vendo a gente aqui, mais uma vez, o Álvaro é de São Paulo, Sim. né? Sim. Ele veio pra cá só pra conhecer os professores. Tipo, bate e volta. Bate e volta, entendeu? E eu queria saber de você, cara, como é que você descobriu Progressão? Como é que foi a sua experiência ali no início? Porque, assim, é difícil também, né? Porque a gente pensa assim, vai ser só mais um cursinho, não vai ter ninguém pra me apoiar, enfim. Como é que foi isso aí? Cara, a primeira prova que eu prestei, eu não conhecia nada sobre o edital, eu não tenho contato com militares, familiares, amigos. E eu me interessei pela prova, me inscrevi no último dia e fui fazer. E foi aquele baque, né? Óbvio que não dá pra ser aprovado. Acertou 40 questões. Nem conto quantas eu acertei. Não fala, não. Não, mas daí a gente deixa no off. Mas aí Mas você não tava fazendo cursinho e achou que seria tranquilo. eu achei que era um concurso como qualquer outro, né? E eu vi que precisava do curso técnico. E eu falei, esse é o preparatório que a gente precisa. E eu fui atrás do nível médio técnico. Eu já tinha feito o nível médio, fui atrás complementar com o técnico. E aí eu cheguei na prova falando, agora a gente passa, né? Já temos o técnico. E eu vi que não era assim, porque um concurso militar, ele tem as suas peculiaridades. Você tem que saber como encarar as questões. E na época a gente estava em pandemia e eu comecei a pesquisar dos cursos online e acabei conhecendo Progressão. E na época o que me chamou a atenção foi a possibilidade de ter aulas ao vivo. Como a gente comentou no começo, eu mandava pergunta mesmo, cara. Eu acho que assim, não tem pergunta boba, pergunta simples. Como a Castanheira falou, às vezes surgia um conhecimento a mais que me desestabilizava. Aí eu precisava encaixar num conhecimento global, ver a matéria como um todo. Tinha aula ao vivo, eu abria um microfone, eu ia falar pro professor, mandava mensagem. Não encheu o saco, assim, também, professor tem um horário, não vai ligar de madrugada pro professor querendo resolver a questão, né? Mas isso foi o que mudou a minha visão de encarar os estudos. Você tem que conhecer a sua prova, a banca, e se preparar da melhor forma, né? PC, e assim, só para complementar o que ele disse, falar aqui com o pessoal, ó, não dá para achar, pessoal, que assim, sem a preparação adequada, você vai chegar à prova e vai passar. Você precisa estudar com pessoas, com professores especialistas, e aqui no Progressão Online nós temos, então já ajudaram milhares de alunos ao longo de mais de 20 anos a serem aprovados, e a gente tem uma metodologia que ela atesta, foi atestada, melhor dizendo, com a aprovação do Álvaro, e junto com o Álvaro nós tivemos outros aprovados, incluindo a 01 do último concurso. Marcela veio. Então, assim, isso, a Marcela esteve aqui. Então, assim, nós temos uma metodologia de estudos, a gente chama de TVQI, em que, como o Álvaro falou também, é importante praticar.
Então, assim, o aluno, ele se matricula e, via de regra, em cada capítulo, ele começa vendo a teoria daquele conteúdo em si que está presente naquele capítulo. E aí, logo na sequência, ele tem a videoaula. E aí, ó, a importância da prática da qual o Álvaro falou. A gente tem exercícios de fixação, de aprofundamento, depois questões da própria banca, para que o aluno ele visualize como aquele conteúdo ele já foi cobrado em questões anteriores, em provas anteriores, e depois a gente tem interatividade, na qual os alunos eles têm um fórum ali para explicar com as próprias palavras o que eles aprenderam naquele capítulo ali, sobre aquele conteúdo. Então, assim, ó, o pessoal ontem ficou meio assim, né? Poxa, no concurso passado foram 50 vagas para administração. Neste ano agora, neste edital, somente 20 vagas. Eu falei assim, pessoal, vocês são totalmente capazes e depois, vocês estudam no curso que mais aprova para esse concurso no Brasil. No último concurso, nós aprovamos 14% do total do número de vagas, incluindo a 01, incluindo o Álvaro. Então, assim, ó, se você quer passar no IAGS, vem com a gente estudar no Progressão Online, preparação. Posso aqui. acrescentar um detalhe aqui? Claro. O cara faz a prova, estudou com a gente, inclusive, então, tirou 8, nota 1, não vai passar. O sarrafo é muito lá em cima, Sim. entendeu? O cara tira 8, notão, e não vai Se vai fosse passar em outro na prova. concurso, ele Talvez, já estaria E preparado tem no outro. enxoval. Vamos só dar um exemplo aqui. 5 mil candidatos se inscreveram na prova do SAD. Eu garanto para todo mundo aqui, não tem 200 pessoas que têm chance de passar de verdade nessa prova. Tá? Pode pegar todos os concursos que você já teve até hoje aí, não chega a 150 pessoas, as pessoas que conseguem tirar 8 nessa prova. E às vezes quem tira 8 não vai passar. Então, o pessoal tem que ficar ligado É nisso. verdade. É. O sarrafo é bem lá, bem lá em no alto. cima, Uma- entendeu? E a gente dá esse suporte para você. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, gente, o mais novo da mesa em relação ao concurso sou eu, e eu tenho 10 anos trabalhando nessa brincadeira. E eu sou o mais novo aqui da mesa. Então, assim, é exatamente o que o David falou, né? Você precisa se cercar de pessoas qualificadas, capacitadas, para que você tenha a melhor preparação. E uma outra coisa também que você falou, que, cara, eu bato muito isso, tanto no Sem Camuflado quanto no meu perfil pessoal. Eu falo assim, galera, vocês precisam resolver questões anteriores. É verdade. Eu posso estar enganado, vocês vão contar a opinião de vocês. Mas eu não conheço um aluno aprovado que não resolveu pelo menos uma prova anterior. Eu não conheço. Concordo. Gente, tem que pegar a prova anterior. Porque, assim, é a validação, de fato, né? Você vai aprender todo o conteúdo e você precisa... E não é questão em si, PC. É o estilo. Também, além da Entendeu? questão, Não o é estilo só da a prova. questão, o estilo da prova, o tipo de questão que cai na prova. Tu Verdade. sente ali. A Castanheira falou um negócio interessante sobre a frase que o cara lê e não entende uma palavra, né? Então tá lá assim, marque a opção que não se coaduna com a melhoria contínua. Eu sei lá o que é coaduna, entendeu? Mas com certeza eu já entendi que é a questão que não tem nada a ver com a melhoria contínua. Sim. Então é disso que estamos falando. Que o Sim. contexto vale... O contexto é que vale. Eu acho que assim, esse ano foi a primeira vez que eu peguei provas anteriores para poder estar praticando. E eu acho que até os professores de português assim vão saber falar melhor sobre isso. Eu percebi que tinha um padrão. Então, toda a prova caía, por exemplo, 1 ou 2 questões de acentuação. Por exemplo. Certeza. Então, assim, não tem matéria que você pode negligenciar. Porque uma questão que você acerta Verdade. faz toda a diferença, cara. Exato. Então, assim, você vê que cai mais sintaxe, você vai estudar mais aquilo, mas você não pode deixar as outras de lado. Uma questão é a diferença entre ser aprovado e ficar na reserva. Exato. Exatamente. Uma questão. Eu não sei se o David lembra, né? Porque o David, ele era mais do online e na época eu tava no presencial. Uma vez a gente pegou, a Cris também, não sei, a gente pegou, sei lá, as 10 últimas provas do SAD e a coordenação pediu pra gente verificar os pontos que mais caíram. Sim, Então a sim. gente tinha assim, todo ano cai uma figura de... uma questão de figura de linguagem. Todo ano 2 questões de interpretação. Então o aluno, ele recebia já assim... Um filtro. Prova do Exato. SAD, eu sei que cai uma questão de tal, 2 questões de tal. Cara, isso aí ajudava bastante, né? Porque você já filtrava. Por mais simples que seja, você sabe que cai figura de linguagem, você vai estudar alguma coisa, vai e revisar. não precisa estudar todas. Exato. Não precisa estudar todas. Sim, Questão foco no de edital, edital. né? Foco no edital. A aeronáutica é uma mãe, como a gente costuma dizer, né? Então, ali são 6 e a gente já sabe, ó, somente aquelas 6 podem cair na prova, porque Mas o esse é edital um know-how especifica. que os professores que conhecem Sim, o concurso podem passar. Você tentar fazer isso sozinho, Exatamente. não adianta. Vai ser bem mais difícil. PC tomar liberdade.
Álvaro, você estava falando da questão de quando você conheceu progressão, começou... Sim. Aí você começou seus estudos. Naquele ano ali, de repente, assim, o que aconteceu naquele primeiro ano? E o que mais te chamou a atenção no Progressão? No primeiro ano, você diz de Ele prova ou tava- primeiro? Eu tinha te feito uma pergunta, eu estava super empolgado aqui. Só que a gente que é professor é assim, sabe? O primeiro ano que eu conheci o Progressão ou o primeiro ano de prova? Quando você entrou para progressão? Primeiro ano de Progressão. Eu acho que foi o acolhimento, porque a primeira vez que eu mandei uma dúvida foi para a professora Castanheira e na minha cabeça era uma dúvida muito boba, mas ela resolvendo e me explicando da forma com que foi, conseguiu encaixar. Finalmente caiu uma ficha e eu falei, nossa, era só isso, eu estava criando tanto caos em cima de uma matéria e aí começou a progredir e foi evoluindo, foi de dúvida em dúvida que a matéria foi fechando na cabeça e foi consolidando. Né? E não tinha dúvida que os professores iam negligenciar na aula, falar assim, desculpa, essa sua dúvida não é pertinente para o conteúdo. Eles voltavam, sanavam as dúvidas e depois continuavam. E isso foi o que garantiu a evolução, né? Aí você pergunta, só isso? Né? Aí a galera agora vai falar assim, caraca, Álvaro, você teve sorte, né? E você... Meu irmão... Sorte. E aí, 2 PC, anos dando sorte. E aí, PC, uma Sorte. parada que tu tinha falado. Não existe alguém que responda se não tiver alguém que pergunte. Exatamente. A verdade é que, assim, esse ano foi minha última prova, por conta do limite de idade. Caraca, Então- pressão, né? O emocional pesava muito. Então, eu tentei mudar a minha mentalidade para essa prova. Eu coloquei assim, independente do resultado, eu vou dar o meu melhor. Aconteça o que acontecer, eu acho que até uma coisa que desestabilizou o pessoal esse ano é a quantidade de vagas. Mas a mentalidade que você tem que ter você só precisa de uma. Exato. Você só precisa de uma vaga. Então, a concorrência não é se tem 5.000 candidatos, se tem 200 preparados, é com você mesmo. Né? Então, eu sabia que era a última prova, tinha chances de não passar. Às vezes, uma questão passa 100 pessoas e você fica na reserva. Então, é você ir lá para dar o seu melhor. Sair com aquela sensação de que o seu dever foi cumprido, né? Cara, olha só, eu quero bater um pouquinho, a gente tá quase chegando ao final, mas a gente vai explorar ainda, principalmente as outras etapas do concurso, cara. A galera acha o seguinte, o exame intelectual, gente, talvez seja aí o mais importante realmente, né, porque é um filtro muito pequeno que você vai ter ali. Mas depois tem as outras etapas também, né? Sim. Tem teste físico, tem psicotécnico, documentos, enfim. Cara, como é que foi enfrentar aquilo tudo depois pra você, assim, sabendo que era o seu último ano? Cara, aquela tensão, porque assim, eu fiquei surpreso quando eu soube que eu passei na prova escrita, mas tem todo um caminho. E até o final do ano de... assim, A gente comemora por etapa. você tem que se preparando, não pode negligenciar as outras etapas. E você vai chegar na médica, às vezes você tem um desvio de coluna que você desconhecia, foge do seu controle, né? Então sempre tinha aquela preocupação, cara, e se eu cair nessa etapa? Né? Aí eu falei assim, bom, a minha parte está feita. Né? Então não dá para sofrer por antecipação, ficar naquela ansiedade de falar, cara, passei na escrita, mas e a prova prática? Irmão, é a última. Foca na que você tem que fazer agora. Exatamente. Tem a médica, por exemplo, eu não tenho contato com ninguém nesse ramo, então eu precisava providenciar a questão do toxicológico. Eu não sabia onde fazia, comecei a correr e tal. Cara, é o foco de agora, a próxima etapa, era o toxicológico, então vamos atrás. Passou desse, você vai fazer a outra, e tem que ir aos poucos. Não dá para querer abraçar o mundo. Às vezes até o que eu comentei da apostila, né? Tem gente que comprou o livro do Chiavenato e achou melhor tá lendo. Mas se você coloca todo o seu esforço sem uma direção, não adianta. Porque o cara vai fazer esforço pra um lado, depois vai fazer esforço pro outro, depois esforço pra frente, esforço pra trás, não vai sair do lugar. Claro que você não pode negligenciar. Então você tem o TAF, você vai deixar para treinar no último mês? Cara, não vai rolar, mas assim, Sim. se o seu foco é a prova escrita, você treina um pouco por dia, 3 vezes por semana e foca na prova escrita. Depois você aumenta um pouco em uma, diminui na outra, mas tem que ter aquele equilíbrio, cara. Qual foi a etapa que você mais sentiu dificuldade depois da prova, assim, do exame intelectual? Depois da prova escrita, o mais difícil foi a PPE, claro que cobra um pouco mais da gente, precisa ter aquele sangue frio na hora da prova, porque assim, você começa a ouvir o barulho, teclado, todo mundo digitando e você acha que a pessoa você fica mais nervoso. Né? você acha que tá ficando pra trás, né? pra trás, cara. Aí você começa a falar assim, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas acho que o pior pra mim foi a médica psicológica. Porque assim, você vai lá na prova e fala assim, cara,
eu não posso fazer mais, assim, na prova escrita, você fala, vou fazer mais uma questão, revisar mais um pouco, vou fazer mais uma PPE, para a prova prática eu vou correr mais 100 metros. Prova médica, irmão, se você tem um desvio de coluna, tem um problema no sangue, acabou. Então, acho que, assim, foge do controle. Mas aquilo que você pode fazer, você pode se dedicar, cara, se é seu sonho, você dá o sangue. Você corre atrás. Uma coisa que eu sempre pergunto também para os alunos aprovados é o seguinte: vocês precisam muito curtir o processo, né? Pensar mais no processo do que na farda, né? Porque se você curtir o processo, a farda vai ser consequência, ela vai acontecer. Exatamente. Mas depois que você viu o nome assim, cara, fui aprovado. A sensação, como é que você falou pro seu pai, sua mãe? Porque assim... Cara, foi um choque, porque eu acho que eu tava na rua fazendo alguma coisa completamente aleatória, porque falavam que o resultado ia sair no final da tarde. Eu tava na rua, acho que eu tava no mercado, cara, e eu vi que começou a chegar mensagem no grupo. Sempre alguém manda, né? Já viu? Verdade, Antes saiu Não, oficial. tem alguém que tá atualizando a cada 5 segundos o site. Naquela ansiedade, saiu, começa a mandar no grupo. Aí eu vi que começou a chegar a mensagem, eu falei, porra, cara, resultado. Aí eu fui lá, eu abri, aí você tá nervoso, eu já fui direto pesquisar meu nome, nem desci a lista, aí eu vi lá que tava aprovado. E era a última tentativa, cara. Meu, eu sentei no meio da rua, assim, eu fiquei em choque, eu fiquei olhando pra longe. Meu, não tô acreditando, é isso mesmo, cara. E eu nunca imaginei até essa classificação, porque eu falei assim, se eu passar, tiver na reserva, conseguir fazer as outras etapas, já é sucesso. Nunca tinha conseguido fazer. Porque assim, quando a gente fala até parece fácil, mas tem momentos que você duvida de si mesmo. Fala assim, será que eu tenho capacidade pra isso? Será que eu consigo? Será que isso é pra mim? Esse sonho é grande demais. Pô, cara, eu já ouvi de tudo isso. E aí eu vi que eu consegui, tava dentro do número de vagas, e eu nem imaginei que seria assim. Então foi aquele choque, eu fiquei extasiado, parado no meio da rua. Eu acho que o último, Tá, né? o último colocado fica mais feliz que o 01. Ele vai lá no 01, que sem graça eu já passei. Aí o cara vai do 10, porra, não passei. 12, 15. Aquela emoção tá toda chegando. etapa. Aí, digamos que tenha 50 vagas, né? O cara chega a 49. Putz, quando vê o 50 aqui, porra, Aquela... deve ficar mais contente do que o 01, cara. Deve ser aquela A expectativa. palavra da moda, né? A catarse, daquela E catarse. Álvaro, o que que você Esse negócio fez? de cartaz e 260 passar perto? E Álvaro, o que que você fez na hora que você me falou? Foi pro barbeiro Cara, raspar a cabeça. eu tava sentado na rua, Meu Deus. irmão, do outro lado da rua tava o barbeiro. Eu falei, cara, vai ser agora. Eu levantei, entrei lá e falei, irmão, raspa. Ele falou, como assim? Eu falei, passa a máquina 2, cabelo inteiro. Não, você tem Você certeza? tinha um cabelão? Eu tava com Assim, topete né? e tal, não costumava fazer barba todo dia. Eu falei, irmão, raspa. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, eu preciso marcar isso, Começa cara. esse papo de cabelo aqui, eu vou embora. Não, eu só falei, Imagina o Álvaro chegando a casa, o pai e a mãe... O que aconteceu? não, eu não precisei falar, né? Minha mãe, eu abri a porta, ela olhou pra mim, ela ficou em choque, ela falou assim, você passou. Ô, meu filho, foi aprovado, aí ficou maluco. Não, você nem precisa falar, né? Ela já bateu o olho e falou, você passou. Eu falei, passei, cara. Eu falei, Que passei. legal, cara. Que legal. Foi muito bom. Cara, e agora você tá na fase ali de pegar, de repente, a lista, né, do enxoval. Sim, agora, inclusive, tô aqui no Rio. Às vezes aproveitar a oportunidade de ir atrás do ASA, né? Porque eles já facilitam alguns itens do edital. E começar a providenciar as coisas para começar o curso, né? Só um Maravilha. detalhe, Alvo. Não acabou, não. Vai começar agora. Não, Não ainda tem acabou um nada. longo caminho pela frente. Agora é que vai começar de verdade. Agora aguentar a pegada aí da escola, né? A Cris emocionada. É, gente, É uma mãezona, né, a Cris? Não, a Cris foi um uma diferencial mãe, muito grande, porque ela não só sanava a minha dúvida. Às vezes Sim. tinha momentos que eu tava de boa, tava tranquilo, mas chegava aquela mensagem dela, Álvaro, como você tá? Como Sim. tá o emocional? Como foi sua semana? Você conseguiu estudar? Cara, era uma coisa completamente inesperada pra mim, porque, claro, quando você tá num dia ruim, você precisa dessa mensagem. Mas não era só quando você tava lá embaixo. Ela acompanhou todo o processo comigo e quando eu passei, eu falei assim, eu preciso fechar o ano conhecendo esses professores, porque uma conquista dessas nunca é individual. Tem toda uma equipe que ajuda, amigos que acreditam em você, familiares que não te deixam desistir, professores que estão acompanhando o processo. Saiu o resultado, ela já me mandou mensagem. E aí, como foi? Né? Então, saber que era o último ano, saber que a pressão era longa. Sim, a gente faz Porque a gente questão tem que de... estar junto com ele também, Verdade. se ele não tivesse conseguido. é verdade. Cara, eu queria que você desse um recado pra galera que tá estudando. Pode olhar pra aquela câmera ali, você dá um recado pra galera, pra aluna que tá estudando e é o último ano, cara. Porque assim,
Gente, é o que eu falei, né? A gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, a gente tá pra falar a verdade. E o último ano é pressão. É pressão, não Sim. tem jeito. O que você pode dar de dica pra essa galera que tá no último ano e tá estudando pro EGS, cara? Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, você tá tentando um concurso militar. Então, a vida no militarismo, você precisa ter um sangue frio, manter a cabeça no lugar. E eu acho que quando chegou nessa última prova, eu falei assim, não tem mais o que eu posso fazer do que sentar e estudar, cara. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Não adianta falar assim, não, eu vou rezar para que eu passe, eu vou fazer sei lá o quê. Cara, tem ajuda de todo mundo, mas é a sua dedicação que conta. Então, assim, tem 50 vagas. Ano passado, o pessoal de CEF, que também veio com vagas a menor, você só precisa de uma. Então, é manter cabeça no lugar, acreditar que é possível, não existe sonho grande demais. Cara, eu não acreditava. Cheguei na prova só querendo dar o meu melhor. Se eu não passasse, pelo menos eu tava satisfeito comigo mesmo. E hoje eu tô aqui, cara. Ainda não caiu a ficha, ainda tô surpreso. Imaginar ingressar na escola é uma coisa que eu ainda não sei como vai ser no dia. Mas valeu a pena todas as noites mal dormidas, desmarcar festas. Uma série da Netflix, tava todo mundo comentando, eu não sabia do que se tratava. No final vale a pena, cara. Cara, isso é muito bacana, né? Porque, assim, a visão de vocês, principalmente, né? Eu acompanho o Álvaro bem no início ali, né? E depois eu saí. Mas vocês acompanhando do início até o fim, é uma sensação assim, cara... eu faço parte disso, né, sim, cara? Sim. Foi o que o Álvaro falou. Tem todo um acompanhamento, a importância dos professores, dos familiares, principalmente. Mas, assim, também tem muita coisa da pessoa em si, do Álvaro. Foi o que ele falou. Se você individualmente não entender que você precisa ter aquela disciplina de estudos, porque assim, no colégio, né, normalmente a gente, pelo menos comigo foi assim, né, a gente estudava às vésperas de um teste, de uma prova. No concurso não dá pra ser estuda pra assim. tirar média ali, né? É Vou estudar pra tirar média. Fora No que na concurso não dá escola pra ser assim. tem o horário da aula, o professor passa a matéria e você Exato. sabe quando tem a prova. Exato. Estudando em casa, você precisa ter uma disciplina de falar, Exatamente. hoje eu vou estudar essa matéria. Ah, essa matéria é chata, eu não gosto, tenho mais dificuldade. Cara, se você não sentar e pegar aquela matéria que você não gosta, ninguém vai te cobrar. Não tem cobrança, tá na sua casa, ter aula ao vivo, você liga o computador e vai ver uma série. Tem que O ter que tá te impedindo, né? Tem que ter disciplina. E aí, pegando aqui ainda sobre o que o PC perguntou, né? É totalmente gratificante a gente ver ali, ó. Tá traduzido na crise ali, ó. E tem outro, depois que A gente se passar, emociona, a gente se tem que alegra mandar junto com o foto aluno. pra gente com a divisa, né? Isso aí. Não, tem que estar na formatura. Precisa estar junto. Esse vai ser a primeira formatura que eu vou. Aí, ó. Porque Olha, geralmente quando os alunos estão se formando, eu estou dando aula já Sim, pros aí próprios. não dá pra ir. Mas tá, fica mais este eu complicado. faço questão. Eu vou pedir pro meu chefe me mandar. Ó, e você ficou 2 anos estudando, né? Não, foram, assim, com progressão foi nas minhas 2 últimas provas, mas foram 4 tentativas. Então, você ficou 4 anos estudando. O seu processo de sargento vai durar 1 ano. Ou seja, 1 ano ali pra valer 4 anos. E a galera fica assim, eu sempre falo também, né? Faço faculdade ou faço concurso? Nada contra quem faz faculdade, gente. Só que assim, você ficou 4 anos estudando, né? E agora vai sair com a garantia de uma remuneração. Sim. Faculdade isso é um pouco mais difícil, porque você vai ficar lá 4, 5 anos fazendo faculdade e não sai com emprego garantido. Deixa eu falar uma coisa, Eu nem PC, queria falar isso, mas é verdade. Você, quando sai da faculdade, não tem garantia de nada. Nada. Mas, E você vai adquirir estabilidade. mas nessas primeiras tentativas eu estava trabalhando, eu fazia faculdade e eu ainda queria estudar para o concurso. Né? Então, assim, as 3 primeiras tentativas foi querendo equilibrar tudo. Chegou em dezembro de 2022, eu falei, cara, é a última tentativa. É um objetivo. Depois eu posso correr atrás. Então eu tranquei a faculdade, pedi demissão. Meu chefe virou pra mim e falou, não, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou tentar concurso. Eu falei, não, mas aqui você tá ganhando bem, cara. A gente tá pensando em te efetivar, fazer estágio ainda. Nem ganhando bem, não era nem o salário mínimo, não tinha benefício. Mas a gente gostou de você, quer te efetivar. Eu falei, cara, é a minha última prova. Ele falou, mas você fica aqui. Eu falei, eu tô saindo. E é difícil. Eu tranquei a Sim. Você precisa, cara. Aí, foi a partir de janeiro que realmente meu foco foi inteiro pra prova. Eu estudava das 7 da manhã às 11 da noite. Minha mãe olhava pra mim e falava, meu, você vai ficar louco com isso. Às vezes eu jantava vendo aula ao vivo dos professores aqui. Falei, é uma tentativa. Se meu foco não for inteiramente nisso,
depois eu faço faculdade, depois eu volto atrás. Sim. Você vai ter idade para você pode fazer faculdade até Exato. com 60 O anos. PC fala sobre isso, É né? isso. PC? Eu bato isso direto porque o aluno vem e fala assim: ah, mas se nada der certo, eu tô com a minha faculdade. Eu falei, cara, se você começar com esse pensamento, já tá errado. Eu me formei com 34 anos de idade. Só pude fazer faculdade depois dos 30. Estou fazendo um curso de inglês agora, com 63. Pô, legal. Que maravilha. Entendeu? Se você é velho para fazer algumas coisas, faça outras. Exatamente. E a gente bate muito, né, em relação a, principalmente essa questão de faculdade, em relação a estudar, precisa ter foco, né? Sim. Não dá para você mirar em vários lugares e acabar errando. Se é seu sonho, né? Vale o sacrifício. Você fez o curso técnico EAD também ou presencial lá em São Paulo? Foi EAD. E eu ia fazer as provas, porque na realidade sou do interior de São Paulo e o curso era na cidade de São Paulo, então eu tinha que pegar um ônibus, metrô e fazer a prova. Aí voltava no outro dia fazer a mesma coisa, porque não podia colocar duas no mesmo dia. Cara, foi puxado e eu achei que era o suficiente para passar num EAGS, uma prova da Força Aérea, e aí você descobre que não é. Mas E o professor não Fábio tinha Arruda vai ideia, poder né? dizer melhor, né? Às vezes, num curso técnico não direcionado para o que a prova vai te pedir, O curso Você não técnico viu ele não é pensado, elaborado para concurso. pra né? concurso, Exatamente. não, de E forma o alguma. diferencial do online é que ele alcança o interior de São Paulo. sim, é verdade. O cara de Recife, de Porto Alegre, de Manaus, que não tem Verdade. oportunidade que o nosso aluno presencial tem. A Exato. Marcela era do Nordeste, né? É do Isso. Nordeste. Por falar em Marcela, tu tá falando da Marcela. Isso, zero. Eu queria dar o exemplo de outra Marcela, posso? Pode, claro. A Marcela foi uma aluna que já tem mais de 15 anos, eu acho que ela já é primeiro sargento hoje. A Marcela tentou 5 vezes o concurso. Caraca. 5 vezes. É, Gonçalo, Persistência. a Marcela, vou te contar, é um encosto. Entendeu? Eu tava doido para me livrar da Marcela. Aí a Marcela passou, felicidade geral, passou em tudo. Quando ela chegou na escola, pegou tuberculose. Vixe. E foi desligada da escola para se tratar. O coronel prometeu a ela que ela podia se tratar e voltar no ano seguinte. Ela se tratou, voltou no ano seguinte, e hoje eu vejo a Marcela feliz pra caramba no Facebook, passando várias mensagens. A Marcela, pô, sabe, é uma luz. A Marcela é um dos melhores exemplos que eu tenho aqui no curso. Aqui. Ela tentou 5 vezes, ficou doente quando estava na escola, voltou, e hoje Tudo tem um ela tempo para é acontecer. primeiro sargento. Tudo tem algum Marcela, motivo. eu fico encantado com ela. Sim. Entendeu? Tem exemplo ruim também, pode dar um exemplo ruim também. É que, assim, claro que a pessoa encara, né? Como o Álvaro disse, ela encara, e o PC também falou, a pessoa deve encarar como se fosse a última prova dela. Só Mesmo às que não vezes- seja. mesmo que não seja. E às vezes claro. acontece de ela não passar. É o que a gente Acontece. falou de Mas radiologia. assim, é isso aí. É. Mas a persistência... Às vezes no ano é a seguinte chave não de tem a tudo. chance, né? Totalmente imprevisível que pode acontecer, Sim. né? Então é importante ser persistente, encarar todas as provas como se fossem as últimas ali. E aí, se não conseguir, mas sabendo, foi o que o Álvaro falou, pelo menos eu sabia que eu teria a sensação, assim, a certeza de que eu dei o meu melhor. É Eu importante estudei o ter máximo fé, acreditar no que, Não, e independente mais- da religiosidade de cada um. Por exemplo, até a Castanheira, antes da prova, falou que ela ia fazer uma oração para mim, isso foi importante. Mas também ter fé em si mesmo, né? Porque se você não acreditar que é capaz de fazer aquilo, você já começou errado. Exato. Já perdeu. E realmente, tem que fazer a sua parte. Deus vai fazer tudo, menos a sua parte. A sua E parte mais, é com assim, você. ó, às vezes a gente está falando muito naquele aluno que está no último ano. Mas às vezes a pessoa passou 4, 5 anos tendo que tentar, porque se ela tivesse tentado o primeiro ano dela pensando que era o último, ela teria passado. Exatamente. Porque às vezes ela Com a fica preparação ali, correta. ela fica assim, por exemplo, eu tenho tantos anos ainda para tentar, aí não se verdade. dedica Não pode totalmente, isso. É verdade, isso não pode E aí ele pode A gente vê a luz se dedicar, transformando. É. Às vezes você trabalha com presencial, o cara não quer nada. Dorme na sala, vem uma aula, falta outra. E às vezes aquela pessoa, no ano seguinte, ela se transforma. Sim. Vira um aluno Ele é o primeiro da focado. sala, É. copia tudo. Porque ele Até toma tua uma respiração. porrada tão grande. É. Porque Sim, é é igual verdade. o que o Álvaro falou, né? O cara vai fazer o concurso pela primeira vez e vou lá ver qual é. Concurso municipal, é como qualquer um. Qualquer um, entendeu? O cara toma uma porrada tão grande que ele fala assim, tipo assim, tirou 3. A nota de corte, 9. Ele, caraca, É cara. um baque, né? isso aqui É um choque. É real isso. É. Aí ele começa a se dedicar. Ele, putz, eu tenho que melhorar. E a me vocação também para ser militar, ela já existe na pessoa. Porque assim, gente, ser militar, sim senhor, não senhor. A pessoa que não souber fazer isso,
melhor nem tentar. Exatamente. Porque tem gente que fica brigando com a prova, sai a prova, fica brigando, vai não sei o quê, porque é uma vergonha, Disciplinado, né? aeronáutica, não sei o quê. Gente, aprenda a não brigar com a prova. Exatamente. Mata a prova, vence a prova. Entendeu? Cara, você vai passar por um período muito importante que é de quarentena. Eu espero que Sim. você goste bastante, porque é um período que realmente vai mudar a sua vida. Sim. A quarentena é um período que você vai... assim, aparentemente, né? A gente tava conversando com você, com seu pai. Super legal, super gente boa. A quarentena vai te levar até o nível que você vai falar assim, caraca, cara. Olha, E às vezes você é. vai olhar e falar assim, cara, será que eu estudei pra isso? Mas passa. Sim. Passa e vai ser... É o momento ali de você se separar e falar assim, cara, eu sou forte pra caraca, porque... É uma Vai passagem mais desafiadora, mas depois disso a recompensa vale totalmente o... E uma coisa importante e legal é que você já é de São Paulo, né? Tudo bem que deve ser distante da escola, Sim. mas tem gente que é do Rio, que é de Minas. A dedicação de um pessoal que veio do norte, nordeste para fazer essa prova. Verdade. Tem pessoa que fala assim, eu fiquei em centésimo, mais do que isso, não vou ser chamado, não vou para as outras etapas. Cara, sempre tem a possibilidade. Tem gente que veio do norte, precisou pegar avião, dormiu em hotel. A experiência sempre vale. Sim. Sim, Isso aí. daí. Gente, infelizmente a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Cara, gostei bastante de conhecer. Eu só te vi assim, lá no início, né? A gente conversava. Sempre no online. né? Sempre no online, verdade. tá? Mas, cara, eu gostei bastante. Que bom que você veio aqui. Eu Obrigado. acho que os professores ficam bem, bem felizes, né? Porque, assim, o online, a gente não consegue ter um contato mais próximo que a gente gostaria, né? Mas é sempre importante a gente encontrar, saber. A gente vai em formatura, a gente olha e fala assim, caraca, cara. E nada mais gratificante do que o aluno chegar, pô, professor, você me ajudou pra caramba. Às vezes o professor nem lembra, porque são muitos alunos. Sim. Mas pra ele fala assim, cara, não é só pelo dinheiro. Principalmente os professores que eu conheço, né? Se fosse pelo dinheiro, eles já teriam saído há muito tempo. Né? Sim. É mais pelo propósito e saber que tá ajudando a transformar vidas de verdade, né? Queria que vocês deixassem um recadinho final, primeiro, David, para o aluno lá que tá estudando e que quer, ou para o aluno que tá pensando, não, eu vou fazer o IAGS. Qual é a dica que você pode dar, amigo? Então, ó, pro pessoal que tá pensando ainda em fazer, ó, não precisa mais pensar. Vocês já sabem o que precisam fazer. Ó, o Álvaro aqui, ó, Progressão é o caminho. prova cara. viva, Não. ó, é o Podem caminho. ter outros cursos que vão copiar o progressão, mas nunca vão chegar no Não, nível. o Álvaro cara. já disse aqui, ó, já deu a dica aqui. E aí, ó, é isso. Foi o que o Álvaro falou aqui, ó. Encara a prova ali, ó. Você, ó, precisa ter disciplina, precisa ter dedicação. Foi o que nós falamos aqui. Às vezes a gente vem da escola, do ensino fundamental, ensino médio, fazendo o que eu fazia. Eu vou estudar um dia antes, vou passar no teste, vou passar na prova, e normalmente é assim. Só que para concurso é diferente. A gente precisa ter disciplina e estudar, porque a recompensa é totalmente gratificante. É isso aí. Professor Fábio Arruda, qual o recadinho final que o senhor pode dar para a galera que está nos assistindo? Bom, eu posso dizer o seguinte, perguntar para o meu amigo aqui e minha amiga. Você é aquela pessoa que tem estrela, que tem carisma, que tudo que faz dá certo na vida? Porque tem pessoas que as coisas caem de paraquedas na vida delas. Tudo que elas botam a mão dá certo. É o chamado toque de Midas. Para quem não sabe, Midas é aquele rei da mitologia grega que tudo que tocava virava ouro. Eu acho que eu tenho outro toque de M, tudo que eu boto a mão é. Então, você, se for, assim como eu, fazer parte dos normais, dos simples mortais, a gente tem que se dedicar. Nada vem fácil na vida, entendeu? O grande diferencial do curso é te dar esse suporte aí para você ter motivação, disciplina de participar todo dia. A gente não nega a nossa dificuldade, não nega no online. Uma aula presencial tem um diferencial do olho no olho, conhecer o aluno. Mas a gente está fazendo todo o possível para melhorar todo dia e a prova está aqui. Ele, a Marcela, entendeu? O trabalho foi bem feito, a gente conseguiu conquistar o nosso objetivo. Se você quiser, vem com a gente. Vai ser a sua Isso vez. aí, ó. Tirou muita onda. Professora Cristina Castanheira, qual a dica que você pode dar para essa galera que está assistindo a gente? Bom, a única dica que eu vou te dar aqui, final ali, é que o diferencial és tu. É só vir, só vem. Entendeu? Porque aqui, gente, ó, eu tenho para te deixar 3 provas disso que eu tô te dizendo. A primeira é que eu vinha há 17 anos para o Rio de Janeiro e eu sonhava com todos os anos voltar para Rio Grande do Sul.
e eu parei no Progressão, e é apaixonante. Tenho até mais um, então, exemplo, tem 4, porque tem o meu, a Isa, que vinha falando comigo, foi aluna do colégio, trabalha no Progressão hoje e não consegue sair daqui, entendeu? Nós temos o Álvaro, que hoje vai ser um ex-aluno, mas vai estar sempre no nosso coração, né? E ele veio falando no carro que faz administração e quer se tornar depois, futuramente, também um professor e seguir a didática que ele anotou, cada didática da professora Arruda, que é uma lenda na administração, tá? Verdade. E a gente aqui, eu não posso deixar de falar que eu fiquei emocionado também de ver o David vestindo uma camisa de professor, hoje falando como professor, incorporado como Foi professor. meu aluno. Foi meu aluno, Cadu Souto, Paulo Silva, outros professores ali que estiveram com a gente no EGS já, né? Augusto Rua, né? Foi Sim, também. Vitor Miranda. Então, vários professores que serviram, como eu, de exemplo para ele e de motivação. E ele mesmo já me disse Inspiração. que quis ser professor porque se inspirou na gente. Sim. Gente, progressão é apaixonante, é isso aqui, é só vir. Você vai querer ficar aqui com a gente, só que você vai passar. Vai pro curso agora, vai pra quarentena, vai sofrer. Agora vai começar o sofrimento. Eu estou há Até 24 aqui, anos aqui, não é à toa, né? Sim, sim. Então, é força, foco e fé. Vem que a gente te cuida. Beijo. É isso aí, Até cara. por isso Pode essa falar. coisa mais descontraída. O professor Fábio Arruda, não sei se estou expondo aqui o senhor, teve aula de sinergia. E ele foi comentar sobre as Spice Girls. E ele soube falar o nome de cada uma. Gente, ele falou todas. Cara, é uma descontração que a gente acaba tendo na aula, mas marca. Sim, São exato. esses detalhes, é um exemplo, uma Você brincadeira. nem falou de eu cantando. Não precisa ser aquela aula chata. Eu acho que a galera fica na cabeça assim, aula online, aula chata, só vou ficar lá. Não, tem que ser legal, tem que ser bacana, né? E se puder dar mais um conselho aí para quem estuda no Progressão Online, principalmente, não tenham medo de ligar o microfone, abrir a câmera, Essa é a pergunta, porque né? É o nosso diferencial. o a gente professor oferece. tá lá para ensinar. Absorva o máximo possível, porque é uma oportunidade que eles estão te dando, é Pelo um contrário, canal que eles Quando o abrem. cara fala, eu não me sinto tão sozinho ali. Exato. Fala Sim. 2 horas para Exato. Me usem. Assim, às vezes a pessoa tem vergonha, fala, tem um Não, problema não, na não. câmera, o microfone não tá funcionando. Às vezes é um divisor de águas. Não, de e você desenvolve poder- o professor também, tá? Exato, Você sente, verdade. né? Verdade. Ajuda bastante, né? Galera, esse foi o nosso podcast. A gente conversou com a professora Cristina Castanheira, com o aluno aprovado Álvaro, com o professor Arruda e com o professor David, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá? Comenta, compartilha, manda para aquela comunidade lá dos concurseiros. E você já sabe, né? A gente não vai descansar até te ver de farda. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado.